Inicialmente, eu quero desejar boa noite a todos que estão aqui presentes e que para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência como médica voluntária em áreas remotas, né? É, Aqui tem um título de professora, mas eu gostaria de me definir como um ser humano que escolheu evoluir aqui nesse plano terreno, cuidando de pessoas através da medicina, né? Hoje eu atuo cuidando de pessoas, operando pessoas, literalmente. Sou cirurgiã do aparelho digestivo e posso garantir que a minha maior paixão, o que me preenche mais, é cuidar de pessoas que não têm acesso à saúde. Pessoas que algumas vezes são invisibilizadas pela sociedade, invisíveis pela sociedade, e que não têm acesso a um serviço de saúde como nós, pessoas privilegiadas, temos. Então, hoje eu posso me considerar como médica voluntária em áreas remotas. Prazer, Luciana. Vou passar aqui o próximo slide, que eu não estou conseguindo. Espera aí. Um minutinho só. Foi. A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é que, às vezes, há uma confusão entre dois termos que a gente escuta muito: medicina humanitária e medicina em áreas remotas. Nem sempre a medicina em área remota será uma medicina humanitária. Por quê? Porque a medicina humanitária, ela é a prática da medicina quando existem grandes catástrofes, grandes eventos, sejam catástrofes através de guerras, através de tragédias ambientais, como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, seja através de catástrofes como a grande desnutrição que acontecem com os indígenas e Yanomamis no nosso país, as guerras na faixa de Gaza entre Israel e a Palestina. Então, os médicos que lá se encaminham, eles vão para cuidar dessas pessoas em grande contingente para que possa atender essa população numa condição de extrema vulnerabilidade. Fome, guerra, frio, tudo isso leva a uma grande parte da população médica a atuar com um único propósito: cuidar dessas pessoas. Já a medicina em áreas remotas é quando os médicos eles vão até locais onde não há acesso aos serviços de saúde, onde pelo menos há uma demora maior do que uma hora para que se chegue a esse serviço de saúde. Então, pode ser uma montanha, pode ser aqui na nossa zona urbana, como as pessoas que vivem em condição de rua, em situação de rua, pessoas que são invisibilizadas pela sociedade. E nessa situação, em áreas remotas, há dificuldade de estrutura, a gente tem dificuldade de clima, a gente tem dificuldade de alimentação, a gente precisa praticar a nossa melhor medicina baseado no nosso conhecimento, onde é fundamental a presença de três pilares: o improviso, a adaptação e a flexibilidade. Eu posso improvisar com um galho de árvore e mobilizar uma fratura de fêmur numa montanha de um corredor de montanhas que se acidenta e fratura o seu fêmur. Eu posso me adaptar a uma condição de clima de extremo frio ou de extremo calor, como socorrer uma pessoa com queimaduras de segundo grau e desidratação no deserto. E eu preciso me tornar flexível, onde a máxima menos é mais se materializa aqui, né? Por quê? Porque o que eu tiver à minha disposição,
Eu não preciso reclamar, eu não posso me lamentar, eu tenho que agir, contar com o que eu tenho ali à minha disposição para praticar a minha melhor medicina e cuidar daquela pessoa. Então, aqui a gente vê bem imagens de medicina humanitária. Lembram do vírus Ebola, onde todas as pessoas, para que não fossem transmitidas pelo vírus, tinham que cuidar dessas outras pessoas que morriam rapidamente. Isso levou à morte de milhares, milhares de seres humanos. Assim como as enchentes no Rio Grande do Sul, onde a gente teve uma grande mobilização de médicos, não médicos, vários profissionais da área de saúde para ajudar essas pessoas. E aqui essa imagem que muito me emociona, que é a Força Nacional do SUS, tentando tratar de indígenas que, infelizmente, ainda nos dias atuais, morrem de desnutrição, por falta de alimentos, por falta de água, e é inconcebível, nos dias atuais, a gente precisar combater situações como essa. E aqui são fotos do meu acervo pessoal na minha ação de saúde na Amazônia. Veja como é característica uma área remota, onde essa foto, essa primeira foto do meu colega subindo essa escada, eu tirei do barco. Nós estávamos atendendo comunidades ribeirinhas que vivem à beira do rio, e ele, para atender uma pessoa que estava lá no alto, ele teve que subir essa escada. A nossa sorte é que nesse dia estava fazendo sol, porque esse chão de terra batido, seco, ele fica amolecido, com grandes chances da gente sofrer queda por deslizamento. A gente tem que se adaptar a essa situação. É uma situação que exige muito preparo físico, exige muita inteligência emocional e exige muita vontade de querer ajudar. Quando a gente chegou lá em cima, a senhora que estava nos esperando estava numa rede, ela tinha mais de 130 quilos, ela tinha um problema cardíaco, ela estava hipertensa, diabética e não tínhamos condição de socorrê-la, porque se colocássemos no nosso barco, como são 3 horas de onde ela estava até o próximo hospital, ela certamente morreria no transporte. Então, a gente tem que lidar com determinadas situações onde a gente também precisa amenizar a dor, a gente precisa suavizar a dor, sem necessariamente salvar aquela vida, quando a gente vê que, se a gente tentar fazer mais, pode ser pior. Então, suavizamos aquela dor, conversamos com os familiares e dizemos da gravidade do caso. E simplesmente a gente, nós médicos, nós nos sentimos muito na obrigação de sermos salvadores, mas a gente tem que ter muita humildade para entender que também temos os nossos limites enquanto profissionais da área de saúde. Improvisar na hora de fazer uma sutura, como mostram nessa foto do meio aí, onde esse caboclo aí, bonitão, chegou até mim com o ferimento por um peixe que ele estava pescando. É uma comunidade ribeirinha que vive à beira do rio, e eu tive que improvisar. Botei minha luva, joguei um álcool e 7 dias depois, ele voltou, estava tudo bem com a ferida operatória, com a ferida que eu fiz da sutura, e é sobre isso, é sobre improvisar, é sobre trazer o conforto a essa pessoa e ter resolutividade com sua melhor medicina. E veja que, quando a gente não tem onde atender os pacientes, a gente improvisa com lençol. Esses lençóis aí, nada mais é do que um consultório de ginecologia. As mulheres, elas não podem ficar expostas, precisamos protegê-las. São mulheres que não têm acesso a ginecologista. Grande parte das mulheres acima de 40 anos nunca
tinham ido a um ginecologista, nunca tinham feito exames preventivos de câncer de colo de útero. Mulheres tímidas em ser atendidas por médicos, porque nunca viram médicos. E éramos mulheres, e mesmo assim, algumas delas recusavam ser examinadas. Mas a gente também tem que respeitar, porque estamos no ambiente deles. Precisamos saber chegar e precisamos sair. Bom, no nosso país, a medicina humanitária é representada pela Força Nacional do SUS, do qual eu tenho muito orgulho de já ter participado é, de um evento pela Força Nacional do SUS. A Força Nacional do SUS, ela tem um objetivo não só de assistir a população em condições de tragédia, como também de prevenir e de reprimir quando há uma negligência do poder público sobre essa população. Surtos, a epidemia, vocês lembram a epidemia de Covid? Centenas de pessoas morreram pela Covid-19. Então, a Força Nacional do SUS atuou com hospitais de campanha para que pudesse dar conta da demanda de pessoas acometidas pela Covid-19. Né? Então, a desassistência à população por incapacidade ou insuficiência de atendimento à demanda faz com que a Força Nacional do SUS acione médicos que se dispõem para que possa ajudar essas pessoas, mesmo correndo o risco de ser transmitido pela doença. Aqui fala mais o amor pela medicina e o amor por essas pessoas para cuidá-las e devolver a vida delas. Aqui, para que vocês possam entender, nós, na medicina de áreas remotas, trabalhamos não só com recursos limitados, mas o tempo conta. O tempo conta porque na Amazônia, por exemplo, em poucas horas, o sol ele vai embora e a gente não tem mais como voltar para a nossa base. Por quê? Porque o nosso barco não tem farol. Essa primeira foto é de um excelente navegador da lancha, em que ele está rindo, mas eu acho que é de nervoso, ou talvez até de pleno. Estávamos no meio de uma tempestade, no meio do rio. Nós demoramos a voltar porque tinha uma comunidade que atendemos pouco mais de 115 pessoas nesse dia, e a gente não queria deixar de atender todas as pessoas que lá estavam. Porque como é que funciona na medicina de áreas remotas? Eu vou falar um pouco mais à frente que várias localizações, várias regiões daquela comunidade principal vão até aquela comunidade principal onde nós vamos atender. Então, são vários barcos chegando. E quando a gente já estava indo embora, chegou um outro barco com 20 pessoas para serem atendidas. A gente não podia deixar de atendê-las. Então, nós voltamos rápido para a nossa base, enfrentamos uma tempestade. Tempestade na Amazônia é igual a raios, igual a trovões, igual a relâmpagos, e é preciso que ele saiba dirigir muito bem essa lancha para que a gente não bata numa pedra no meio do rio. Eu estava coordenando um grupo de 20 médicos. Então, imaginem a responsabilidade que é para uma coordenadora médica cuidar da vida de todos que ali estão, né? Essa foto do meio é uma tentativa nossa de chegar a uma comunidade indígena no meio da floresta amazônica. Mais uma vez, o sol brilhou nesse dia, o chão de terra ficou seco, ficou batido e nós conseguimos chegar até a comunidade indígena. Caso contrário, se tivesse chovido, a gente não teria conseguido chegar, porque essa terra ela fica mole. Vejam a erosão importante que existe na floresta. E veja como a gente consegue, nessa última foto, retornar para casa completamente escuro. Essa aí é a luz do celular. Mas a gente volta sempre com esperança
de que no dia seguinte o sol volte a brilhar e a gente vá para a próxima comunidade com o mesmo gás, com a mesma paixão e a mesma vontade de querer cuidar dessas pessoas, nem que seja por um dia. Trazer conforto, trazer um apoio, quem sabe um abraço. Essa minha ação de saúde foi na Chapada Diamantina, minha primeira ação de saúde, da qual me emociono muito, porque veja como nós temos a capacidade de improvisar, mas não é o fato de estarmos numa condição improvisada, onde a gente está numa igreja em construção, com grande acúmulo de madeira, muitos escorpiões, não é por isso que a gente não vai atender os nossos pacientes com dignidade, fazendo a melhor anamnese, fazendo o melhor exame físico, e nós conseguimos, através de doações, e compramos muitas medicações. Não adianta a gente chegar lá só com palavras, eles precisam de medicamentos, porque eles não conseguem nos serviços de saúde, já que é difícil o acesso à saúde. Então, nós não precisamos só levar palavras, não apenas precisamos levar conforto, a gente também precisa ser prático, precisamos levar tratamento efetivo para essas pessoas. Pessoas que saem muitas vezes com um tratamento completo de meses para determinadas doenças. Isso é que torna a nossa ação de saúde digna e efetiva. Veja só como a gente precisa se adaptar à estrutura. Na Amazônia, esse era o meu banheiro. Essa era a água que eu tomava banho. Você tinha duas opções. Ou você passava 15 dias sem tomar banho, se você quisesse lamentar e achar ruim essa água que vem do rio, ou você toma banho. Aqui não há espaço para reclamações. Aqui só há um propósito: cuidar de pessoas, cuidar de vidas. E para mim pouco importava onde eu estava tomando banho. Eu preferia tomar banho aí, porque se eu fosse tomar banho no rio, eu poderia me acidentar com um jacaré ou com uma cobra. Então, vamos em frente. Não tem que ir, não já estou aqui. É aqui que eu vou tomar banho, é aqui que eu vou me cuidar e é aqui que eu vou cuidar das pessoas. Então, eu digo que medicina em áreas remotas não é para qualquer um. Medicina em áreas remotas pode chocar logo de primeira vez quando as pessoas veem, eu vou tirar uma foto, postar no Instagram para ver como eu sofro, mas não é sobre isso. Medicina de áreas remotas é muito maior, é uma expansão de consciência, é uma troca. Você não só leva serviço de saúde, você aprende muito com essas pessoas. Aprende a ser humilde, aprende a ter trocas e respeitá-las. A gente aprende que não estamos praticando caridade, nós praticamos solidariedade. Isso eu vou falar mais à frente. Mas a gente não chega assim subitamente em qualquer área remota. Para que possamos fazer uma ação de saúde efetiva, com impacto positivo nessa população, a gente precisa fazer um levantamento antes de levar toda a equipe. Então, nós fazemos um levantamento territorial, um levantamento estrutural e epidemiológico. Luciano, o que é que você está querendo dizer? Eu não posso ir até um lugar se eu não sei como eu devo chegar nesse lugar, se eu chego de barco, se eu chego de carro, se eu chego de Toyota, se eu chego de burro, como é que eu chego nesse lugar? Ou se eu não chego? Não adianta eu levar um grupo de pessoas, arriscar a vida dessas pessoas e a gente não conseguir efetivar a ação de saúde. Então, a gente precisa entender como funciona aquele lugar, como a gente chega até lá, como é o alimento de lá. Se há lugar lá para que os próprios médicos possam descansar sua mente. Sem saúde mental, a gente não consegue cuidar das pessoas. Estamos submetidos a uma situação de estresse. Nós estamos numa condição sem estrutura, nós estamos num lugar desafiador, então a gente precisa também ter um momento em que a gente possa se cuidar. Na Chapada Diamantina, tivemos um dia em que nós fomos tomar banho de cachoeira. Então, no dia seguinte, nós estávamos recuperados e prontos para cuidar dessas pessoas. Fazer um levantamento sem saber se a gente pode ter um dia em que a gente possa descansar
é submeter uma condição máxima de estresse, onde no último dia aquela população ela não será beneficiada porque será atendida por médicos estressados. A gente precisa também entender o local, a estrutura. Lá tem escola para a gente atender essas pessoas? Lá tem posto de saúde? Quem coordena? Quem são os líderes comunitários? Quem são as especialidades que eles estão precisando, especialidades médicas? Lá precisa de ginecologista ou não precisa? Lá eles precisam de cirurgião? Então, a depender da situação clínica de cada local, a gente leva determinadas especialidades médicas para que aquela ação de saúde seja a mais positiva possível do ponto de vista de efetividade. Precisamos fazer parceria com as prefeituras, com os agentes de saúde, com os líderes comunitários. Por quê? Se a prefeitura não dá um ônibus para levar essas pessoas até onde eu estou para atendê-las, de que adianta? Eu não vou conseguir atender essas pessoas como eu gostaria. Eu não vou conseguir atender um número maior de pessoas como eu gostaria. Quando a gente chega até um lugar, a gente não só atende as pessoas daquele lugar, a gente atende as regiões vizinhas. E para isso, nós precisamos da parceria da prefeitura para que essas pessoas possam ir até nós. Então, depois de toda essa organização, eu gostaria de dizer que a gente não faz missão nem expedição de saúde. E é muito importante vocês entenderem isso. Por quê? Missão e expedição de saúde remete à colonização. Não somos colonizadores, somos agentes de saúde. Sejamos médicos, sejamos psicólogos, sejamos fisioterapeutas, não estamos lá para colonizar ou para explorar. Não estamos fazendo expedição, não vamos invadir locais, vamos agir, impactando na saúde dessas pessoas de forma positiva. Para que uma ação de saúde seja eficaz, a gente precisa de, em média, 10 a 15 dias para trabalharmos bem. Precisamos de uma base para que a gente possa se deslocar todos os dias dessa base para as comunidades. Então, na Amazônia, por exemplo, tínhamos uma base e nós todos os dias pegávamos o barco e íamos, todo dia era uma comunidade diferente. Nós, nessa expedição na Amazônia, nessa ação na Amazônia, atendemos 7 comunidades ao longo do rio. Então, a última comunidade ficava a 4 horas de barco da nossa base. Mas íamos porque essas pessoas precisavam da gente. Existem também as ações de saúde itinerantes. Não sei se vocês conhecem as ações de saúde promovidas pelo Barco do Papa Francisco, que elas também correm no Rio Amazonas e vão atender elas lá. Esse barco parece um hospital. Até bloco cirúrgico tem. Então, operam pessoas, tratam pessoas, faixa infantil, faixa geriátrica, adultos, todos são atendidos. Mas é uma ação de saúde itinerante. O barco é que se locomove e vai até as comunidades. A comunidade não chega até a gente. E a estrutura? A gente vai se adaptar. Lembre-se que um dos pilares é flexibilizar. A gente se adaptar ao que o local oferece de estrutura para a gente. Se não tem escola, vamos atender na casa do líder comunitário. Se o líder da comunidade não quer que a gente atenda na casa dele, a gente atende em um espaço, coloca lençol, pega o colchão do vizinho e atende aquela pessoa. E assim a gente permanece com a nossa missão, com o nosso propósito de atender essas pessoas e oferecer a nossa melhor medicina. Para que a gente possa ir às ações de saúde em áreas mais remotas, a gente também precisa se cuidar. Não adianta irmos a um lugar onde a gente termine contraindo doenças próprias daquele lugar, como, por exemplo, na Angola, onde existe uma alta incidência de malária, de hepatite tipo A, de febre tifoide. Lá existem doenças do século passado, porque são doenças relacionadas
há ausência de sanitarismo básico. Lá não há água filtrada. Lá não há coleta de lixo. Lá as crianças dividem o lixo com os animais para comer. Lá na Angola, em Luanda, nós temos duas Luandas. A Luanda depois da ponte é a Luanda pobre. A Luanda antes da ponte é a Luanda dos altos executivos, dos grandes hotéis, a Luanda turística. Angola é um país lindo, riquíssimo de riquezas naturais, concentradas essas riquezas nas mãos de poucos. Quando vemos a realidade dessas pessoas, vemos que muitas coisas precisam ainda ser feitas. Então, a gente se protege com repelente, a gente se vacina para hepatite, se vacina para a febre tifoide, fazemos profilaxia para malária, utilizamos camisas de manga longa para que a gente não tenha parte do nosso corpo exposta à picada de inseto. E a gente precisa se prevenir para a gente continuar saudável e atender essas pessoas. A gente precisa antes ir ao dentista. Se tivermos uma dor de dente nessa região remota, a gente não tem como ser atendido. Então, precisamos fazer tratamentos dentários. Não é simplesmente ir com o coração. Precisamos ser responsáveis. Uma das palavras-chave, se quisermos ser médicos em áreas remotas, é a autorresponsabilidade, autocuidado, para que possamos ir saudáveis atender essas pessoas. Aqui é algo que eu gostaria de dizer de uma forma extremamente importante. Luciana, eu posso ser voluntária? Não sou médica, não sou psicóloga. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Depende da demanda daquele lugar. Essa terceira foto, onde uma mulher ensina uma criança, ela está ensinando educação ambiental. Na Chapada Diamantina, tinha uma área em que não havia coleta de lixo. As pessoas jogavam o lixo nas montanhas. Como podemos educar essas crianças a fazer uma utilização inteligente do lixo? Como fazer a reciclagem do lixo? Não é o médico que vai ensinar isso, é uma bióloga, é uma educadora ambiental. Então, a educadora ambiental, ela também pode ser voluntária, e isso enriquece muito a nossa ação de saúde, porque a gente não só pratica a medicina, como também fazemos campanhas de prevenção. Precisamos muitas vezes de dentista para ensinar essas crianças a escovar os dentes. Precisamos de fotógrafo para que possa fotografar a ação de saúde. E assim a gente consegue fazer uma ação de saúde completa, onde todas as demandas daquele lugar possam ser, de uma forma eficaz, prontamente atendida. Claro que a gente não consegue 100%, não vamos romantizar também. Às vezes a gente falha, às vezes a gente não consegue atender toda a demanda, mas a gente dá o nosso melhor, afinal de contas, estamos lá, só temos aquilo para fazer, e é aquilo que a gente vai fazer com o melhor que podemos fazer. Ser voluntário é trocar experiências, trocar vivências, é amar o que está fazendo, é se dedicar, é aprender com essas pessoas, é abrir mão do conforto, é dormir no chão se for necessário, é comer uma comida diferente. Eu duvido alguém comer o cupuaçu tirado do pé e não fazer essa careta feia aí, como eu fiz agora. Cupuaçu é uma fruta maravilhosa, é você experienciar sabores, experienciar vivências, é você dar colo a uma criança que você acabou de tratar. Uma criança que está com medo porque está sofrendo com abscesso na face. Se você não drena esse abscesso evolui para uma meningite. Você só tem duas opções: ou você drena, ou você espera essa criança ter uma meningite. Vamos drenar. E essa criança chora, mas a mesma mão que corta é a mesma mão que ampara, é a mesma mão que acolhe. E parar de reclamar é poder atender em locais onde, se não tem espaço dentro da escola, atende fora da escola mesmo. Coloca um biombo, se protege do sol, se protege da chuva e vai fazer teu atendimento. É sobre isso, é sobre improvisar, mas não deixar de fazer a nossa melhor medicina. É sobre dormir,
em redes que você nunca dormiu antes, e mesmo assim ainda senti a picada dos mosquitos. Infelizmente, nessa rede, eu só aprendi a dormir no último dia de volta, quando estávamos já para voltar para o Brasil. Que isso aí, não, para o Brasil não, para Recife. Isso aí foi na Amazônia. Eu aprendi a dormir na rede. Ganhei uma baita de uma dor na coluna, mas o coração estava preenchido. Isso é o que importa. É você se deslocar em áreas remotas e você se unir a pessoas por um único propósito. Essas pessoas são minhas grandes amigas. Nós nos encontramos apenas nas ações de saúde, mas nós somos muito felizes quando nós fazemos. Aqui você vê o meu sorriso mais puro. Aqui não tem a persona cirurgiã, a cirurgiã bariátrica. Aqui tem um ser que nessa vida chama-se Luciana, mas que está feliz olhando para um deserto à sua frente, porque sabe que está indo ao encontro de pessoas que precisam dela. Mas não para praticar caridade, e sim para trocar experiências, de pedir permissão ao quilombola de tocar o seu tambor. Não é simplesmente tocar e se apropriar culturalmente da sua música, da sua arte e da sua vivência como quilombola. É pedir permissão, e se assim permitir, eu posso tocar. É respeito, é troca, é saber chegar e saber sair, e saber respeitar e ser respeitado. Afinal de contas, nós estamos na casa deles. Essa foto, para mim, é muito impactante, porque foi o meu primeiro dia de missão, meu primeiro dia de ação de saúde na Angola. Foi meu primeiro dia que eu cheguei, não conhecia a África, e conheci Angola. Nesse dia atendemos 300 pessoas. Angola, para que vocês possam entender e sentir um pouco do que eu senti lá, é um lugar de clima tropical úmido. Nossa, que calor! Como é quente! Só que é um quente abafado, é um quente que você sua o tempo todo, onde há alta incidência de doenças relacionadas à baixa condição socioeconômica e de saneamento básico, como a malária, a febre tifoide e a esquistossomose, onde lá há uma incidência, um consumo aumentado de carboidratos, como o fungo, o catato, que são comidas muito ricas em massa. Consequentemente, há uma incidência muito grande de constipação intestinal. São pessoas que têm uma dificuldade. Então, a gente já consegue fazer um desenho epidemiológico daquela população para que a gente possa levar as melhores orientações. Aqui a gente precisa de nutricionista para orientar essas pessoas a ter um trânsito intestinal adequado. Aqui a gente precisa de um gastroenterologista. Aqui nós precisamos de um infectologista. E aqui nós precisamos de enfermeiros para ajudar a medicar essas pessoas. Em Angola, as pessoas não são tratadas por médicos. Sabe por quê? Porque a medicina é uma universidade privada. Quem tem direito a cursar medicina são os filhos da mais alta hierarquia social e econômica, os filhos dos militares. Eles não estão interessados em cuidar do seu povo. Eles estão interessados em ir a Portugal fazer sua medicina, em ir a outros países da Europa. A esses lugares ficam os enfermeiros e os técnicos cuidando e esperando, muitas vezes, campanhas políticas para que sejam levados médicos para que possa atender essas pessoas. Ou como ONGs como a nossa, que possa fazer as parcerias e atender essas pessoas. Mas não pensem que são coitados. São pessoas que apenas não têm acesso ao serviço de saúde. O olhar é forte, o olhar é intimidador. O olhar dessa senhora aqui da frente, com um pano na sua cabeça, é de fortaleza, é de força. Eles falam com o olhar. Eles esperam apenas por um atendimento de saúde. Eles não esperam por comida ou por migalhas. Eles apenas esperam por um atendimento de saúde. E isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser interpretado com todo o coração. É impactante você ir a uma área remota na Angola, porque você tenta salvar crianças de condições que, se desse um antibiótico, elas não chegariam a uma condição de gravidade. Essa foto
temos várias crianças sentadas, são crianças esperando para tomar água mineral. São crianças ávidas por água. São mulheres que tiraram, foi por ser um país colonizado por portugueses. Claro que Angola é um país muito jovem, de independência política, né? Não é mais colonizada por Portugal, mas tem uma forte influência religiosa no cristianismo. São pessoas que não têm mais a sua religião raiz, né? Não tem mais a sua religião africana. Elas usam de sua fé colonizada. Então, são pessoas que falam português, não falam o seu dialeto, e mesmo assim a gente tem dificuldade de se comunicar com elas. São pessoas que moram nessas casas, onde muitas vezes elas precisam fazer a sua comida dentro dessas casas, onde há um grande risco de incêndio dessas casas. Nesses lugares não há banheiro. Nós íamos atrás de um mato para fazer as nossas necessidades. Mas, mesmo assim, precisávamos atendê-las. E são pessoas que têm um olhar muito forte. Não é olhar forte de pedinte, é olhar forte de que estão lá precisando da ajuda de agentes de saúde. São pessoas que, veja nessa última foto, onde a gente vê uma grande quantidade de lixo. É aqui onde as crianças brincam. Veja a quantidade de crianças. Lá não existe política de natalidade. A mulher que nega a atividade sexual com o seu parceiro, ela é expulsa pela família e o seu marido tem direito a ter relação sexual com a irmã da sua companheira. Você precisa se indignar com isso? É a cultura deles. A gente apenas respeita. E o que nós podemos fazer diante disso? Diante desse respeito? Ensinar essas mulheres a como elas podem se prevenir, a ensinar orientação sexual às mais novas, como elas podem ter uma melhor expansão de consciência sobre educação sexual, para que não tenha uma natalidade tão grande e não dá comida a essas crianças. Aqui a gente tem muito pterígio, que é aquela carnosidade dentro do olho, por deficiência, muita exposição, na verdade, ao sol. Essas crianças têm deficiências vitamínicas também, de sais minerais, que, associada à exposição ao sol, leva elas a desenvolver doenças que, se tivesse proteção, orientação, certamente não desenvolveriam. Essa primeira senhora aqui, eu não conseguia entender absolutamente nada do que ela me falava, e ela estava falando português. Então, a gente precisa manter a paciência. Estamos cansados também aí. A gente está com fome, a gente está com calor. Eu estou com 2 camisas aí. Essa paciente, eu não sei que número de paciente era esse que eu estava atendendo, mas para mim pouco importava. O que me importava nesse momento aqui era entender o que ela estava tentando me dizer, para que eu pudesse ajudá-la. E eu tive que pedir o apoio de um nativo para que ele pudesse traduzir para mim, o que ela estava falando para mim. Então, há dialetos que, mesmo sendo a língua portuguesa, a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente continua fazendo o nosso melhor. Pessoas em que a gente precisa falar e escutar com respeito. A escuta não é olhando para um papel, a escuta é olho no olho, sentindo-se honrados por estar atendendo essas pessoas. Porque é uma oportunidade muito grande, pessoal, de crescimento, de expansão de consciência. Quando eu vou novamente escutar a experiência do meu líder comunitário, que me acolheu na sua casa, que me deu comida, que me deu uma rede para dormir. O mínimo que eu posso fazer em gratidão é oferecer o melhor medicamento a ele. Então, é escutar, é acolher, é tratar de forma adequada. Essa paciente aqui do meio nunca tinha visto um médico. Essa senhora mora em uma comunidade isolada.
A casa dela fica a 3 quilômetros, tem que andar pelo menos 3 quilômetros para a gente ver a próxima casa. Quando ela viu esse grupo de médicos, essa senhora só fazia chorar. Eu posso dizer que essa senhora está com sensibilidade? Não. Isso é Brasil, isso é real. Isso é o nosso país, tão grande, tão rico, porém tão desigual socialmente. É por isso que eu digo à minha amiga Isabel, quando eu volto muito introspectiva dessas ações de saúde. Eu volto muito revoltada. Eu volto com vontade de voltar, para que eu possa atendê-las e continuar atendendo, porque essa doença que vocês veem aí é uma doença muito fácil de ser tratada. É uma doença que tira as pessoas da sua capacidade de produção de trabalho. São agricultores, são pescadores. Nenhum pescador consegue trabalhar com a mão dessa forma. Mas essa é uma infecção causada por um fungo. Um fungo que, se você fizer 6 meses de um antifúngico, eles estão curados. Só que para você acompanhar durante 6 meses, você não tem como. E aí, como é que a gente faz? Porque esse antifúngico pode dar problema hepático. Como é que a gente pode acompanhar essa pessoa se a gente vai voltar? E aí vem o melhor da área remota, as consultas online, a telemedicina, que nos ajuda a acompanhar a inovação, nos ajuda a acompanhar de perto essas pessoas e efetivamente tratá-las e fazê-las voltar ao mercado de trabalho no sentido de agricultura, no sentido de agricultura para a subsistência própria e para a venda também e garantir o sustento da família, o sustento de sua comunidade. E muito importante que eu preciso falar aqui para vocês. Eu acho que é a mensagem mais importante que eu preciso falar aqui para vocês. O fato de entrarmos no lugar onde estamos atendendo essas pessoas, isso não me dá o direito de expor a minha, entre aspas, generosidade. Eu não estou sendo generosa, eu estou sendo agente de saúde. Você acha que esse sorriso lindo é porque precisa da minha caridade? Não. A exposição, essas fotos, elas são expostas para beneficiar quem? Para beneficiar essa criança que está sendo exposta na rede social sem autorização dos seus pais? Ou para insuflar o meu ego equivocado de médica voluntária de áreas remotas? Então, a gente precisa baixar um pouco mais a bola e tirar esse nosso complexo de branco salvador, white savior, né? De chegar lá, imaginar a África como um chão de terra batido, onde tem pessoas passando fome, onde há pessoas desnutridas. Sim, isso existe. Mas não é por isso que eu vou tirar várias fotos, me dá o direito de tirar fotos com várias crianças que têm os seus pais e que eu estou me apropriando da imagem dessas crianças para expor nas minhas redes sociais. Com que intuito? Com que propósito? Para ser uma branca salvadora? Não, eu acho que a gente precisa, nessas ações de saúde, fazer muito mais. É extrapolar essas ações de saúde, não de forma pontual, como nós fazemos nessas ações, mas lutar para que políticas públicas de saúde sejam instituídas, atendendo a médio e longo prazo essa população. É livrar essas pessoas de malária, de febre tifoide, oferecendo saneamento básico. Políticos que possam oferecer saneamento básico, que possa tirar o lixo das ruas, que possa fazer a coleta adequada do lixo. Então, a gente precisa parar de hiperestimar e hipervalorizar essas nossas ações de saúde, achando que vamos tratar de coitados, tá? Nós encontramos pessoas em situações de vulnerabilidade, ok, mas elas têm a sua alegria, elas têm a sua cultura, elas têm a sua escola, elas têm a sua religião, elas vivem em comunidade, e estamos trocando vivências.
E eu posso oferecer um pouco de mim e elas oferecem muito delas para mim também. Porque não pensem que um voluntário não aprende. Aprende e muito. Você acha que nessa foto, essa mulher com seus filhos, ela está carente de quê? Com esse sorriso, com essas roupas, com essa abertura de coração. A gente precisa entender que a solidariedade ela existe quando há uma troca. Quando a gente entende que quando a gente entende, gente, desculpa, quando a gente entende que a minha tela saiu, gente, a minha tela saiu ou foi eu que saí? A sua tela saiu, sim. Eita, peraí. Ô, deixa eu aproveitar para pedir que a gente tem. Já passou do tempo. Você Ai, meu Deus, conseguiria. me empolguei, desculpa. Ai, não tem problema. Você conseguiria Eu vou terminar em. finalizar com essa aqui, com esse último slide. Perfeito, É ok. porque eu quero encomendar vocês e, meu gente, como é que eu faço para interromper, compartilhar? Quer que eu interrompa para você? Quero. É porque eu quero mostrar esse livro para vocês. Ah, ok. Eu acho que tem que selecionar a janela que ele tá. Será? Porque o que aconteceu comigo? Será que é se eu pausar? Eu pausei o compartilhamento, mas isso não significa nada. Não, mas eu continuo vendo o seu cursor mexer, assim, a setinha, né? E se eu sair aqui? Peraí. Tá bom. Se eu. Ah, já sei. Não, fiz besteira, peraí. Aqui, aqui. Minha gente, what's happening? Puxa vida, estava indo tão bem. Ó, o que a gente pode fazer é, eu vou interromper aqui, aí você. Interrompi já o Pronto, compartilhamento. Vou compartilhar novamente perfeito, era isso. e vou voltar aqui. Pronto. E agora? Foi? Ah, tá. Ainda tá. Não, ainda não apareceu. E agora? Agora sim. Uma tela Pronto. branca. Agora foi? Não, tá uma tela branca. Para vocês da cabine também tá uma tela branca? Puxa Também tá uma vida. tela branca. Peraí. Não acredito. Ah, meu pai. Ai, gente, desculpa. Tudo bem. Aí me enrolei todinha nesse zoom, ó. Aqui. Você queria mostrar algum slide Eu queria só mostrar o slide do Você me livro, falar um sabe? número. Depois eu mostro Eu... para vocês o slide do livro. Não, eu consigo compartilhar ele aqui. Eu só preciso saber exatamente qual é. Cadê o do É livro? o livro que se chama Humano Mundo. É esse O aqui? Humano no Não. Mundo. É isso. Eu vou compartilhar então. Espera só. Compartilha para mim, por favor, Jordi. Vocês conseguem ver? Bom, Pode consegue. continuar, Lu. Pronto. Então, eu só queria dizer que a forma que eu tive como ampliar essa minha ação de saúde foi como docente da universidade, fazendo um projeto de extensão em áreas remotas. E nesse projeto de extensão, eu tive a oportunidade de formar alunos a aprenderem a atender pacientes de uma forma mais humanizada, pessoas invisibilizadas pela sociedade. Foi um projeto de extensão que foi premiado num concurso que teve de boas práticas médicas na UFPE. Eu me sinto muito lisonjeada em ter expandido essa minha ação de saúde para os meus alunos. E eu vou continuar sempre
expandindo a ação de saúde da medicina voluntária em áreas remotas para que mais pessoas se engajem e possam ter interesse em participar dessas ações de saúde. O Humano no Mundo é um exemplo de como nós podemos ser bons agentes de saúde na prática. Fala sobre Débora. Débora é uma psicóloga que resolveu dedicar a vida dela à Medicina Sem Fronteiras. Ela é psicóloga e ela trabalha em situações de condição humanitária. Ela trabalha muito mais na medicina humanitária, que pode ter ou não áreas remotas na prática da sua medicina humanitária. A gente precisa entender, gente, que o nosso propósito, o nosso Dharma é o amor. E eu queria que você mostrasse um slide anterior a esse, Jordi, por gentileza, que foi na minha ação de saúde na Amazônia, eu estava andando na floresta, no meio da floresta, e essa borboleta não parava de me seguir. Quando a gente está sendo movido pelo amor, a gente atrai o amor, a gente atrai tudo que é leve para a gente. E se a gente trabalha com amor, qualquer que seja, tudo que está ao nosso redor vai fluir e vai prosperar. Assim como a natureza é tão abundante e é tão próspera, assim como a borboleta chega espontaneamente até meu dedo, porque ela entendeu certamente que eu ali estava no propósito de amar, amar na prática, amar mentalmente e amar fisicamente, nas palavras, no abraço e no conforto. E o último slide é uma gratidão que eu queria não só agradecer a vocês por essa oportunidade, mas agradecer à Mãe Natureza, tão imponente, tão abundante e tão próspera, que nos dá tudo, e a ela que devemos também doar o melhor que há dentro de nós. É isso.